Fala galera do segundo ano E, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo. Vamos corrigir a atividade do dia 6. Essa atividade é sobre matriz inversa. É a parte mais difícil até agora do conteúdo que nós estamos estudando, sobre matrizes. O exercício quer que a gente encontre, caso exista, a matriz inversa de cada uma dessas matrizes que estão aqui. Então vamos começar. Aqui está a matriz A. A matriz inversa de uma matriz que se chama A será A elevado a menos 1. Se uma matriz se chama B, a inversa dela será B elevado a menos 1 e assim por diante. Bom, para que haja uma matriz inversa da matriz A, essa matriz inversa, que nós não sabemos qual é, quando eu multiplicar ela pela matriz A, isso tem que resultar em uma matriz identidade. E quando eu multiplicar a matriz inversa pela matriz A, aqui eu multipliquei a matriz A pela inversa e resultou identidade. Se eu fizer o contrário, se eu multiplicar a inversa pela matriz A, isso também tem que resultar na matriz identidade. Como a matriz A, a inversa da matriz A, melhor dizendo, nós chamamos de A elevado a menos 1, eu vou apagar isso aqui. E vou chamar de A elevado a menos 1 também. Isso aqui, galera, não é obrigatório ficar fazendo isso aqui, tá? Isso aqui é só para ajudar na explicação. Então, a matriz inversa será aquela matriz que quando eu multiplico a matriz A por ela, resulta na identidade, e quando eu multiplico a matriz inversa pela matriz A, isso também resulta na matriz identidade. Então, o nosso objetivo aqui é encontrar uma matriz que vai possibilitar essas duas coisas aqui, ó. Como a gente não conhece essa matriz A elevado a menos 1, que será a nossa matriz inversa, vamos chamar os elementos dela de A, B, C e D. O primeiro passo que a gente vai fazer é utilizar essa matriz aqui nessa conta para encontrar o valor desses elementos. Depois que a gente encontrar o valor desses elementos, a gente vai jogar essa matriz aqui, multiplicar ela pela matriz A. Se o resultado for uma matriz identidade, aí isso significa que a matriz que a gente encontrou realmente é a matriz inversa. Então vamos fazer isso começando por isso aqui, ó. Então eu vou multiplicar a matriz A, que é 1, 3, 0 e 2. Vou multiplicar ela pela matriz A elevado a menos 1, que eu não sei os elementos, vou chamar de A, B, C, D. E vou igualar isso à matriz identidade. Só lembrando, matriz identidade é uma matriz que tem os elementos da diagonal principal sendo o número 1 e os demais elementos sendo 0, ok? Então vamos fazer essa multiplicação aqui. Então eu vou multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Fica esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então 1 vezes A, mais 3 vezes C, 3C. Agora a primeira linha pela segunda coluna. 1 vezes B, B, mais 3 vezes D, 3D. Segunda linha vezes primeira coluna. 0 vezes A dá 0, não precisa escrever. Mais 2 vezes C, 2C. Segunda linha vezes segunda coluna. 0 vezes B dá 0, não precisa escrever. 2 vezes D, 2D. E isso daqui é igual a isso. Agora a gente vai montar um sistema de equações utilizando esses dois termos e esses dois elementos, porque eles ocupam a mesma posição, e depois um outro sistema com esses dois termos e esses dois elementos.
Por que usar esses dois conjuntos de termos aqui? Porque eles têm as mesmas letras. Aí isso possibilita que a gente encontre ela resolvendo o sistema. Encontre elas. Então primeiro a gente vai montar esse sistema aqui. Como esse elemento ocupa a mesma posição que esse, eu vou igualar ele aqui a 1. Esse ocupa a mesma posição que esse, eu vou igualar ele a 0. Bom, agora a gente tem que resolver esse sistema. Para resolver esse sistema, eu vou escolher uma dessas duas equações para isolar uma dessas duas letras. Essa daqui de baixo está bem fácil, então eu vou começar por ela. Para isolar o C aqui, basta você passar o 2 dividindo. Então vai ficar 0 dividido por 2. 0 dividido por qualquer coisa é 0, então o C é 0. Agora que eu encontrei a letra C, para encontrar a letra A, é só substituir esse C aqui. Vou chamar essa equação aqui de número 1. Essa daqui de 2. Vou fazer essa substituição. Então, substituindo C na equação 2. Desculpa, na equação 1. Então vai ficar A mais 3 vezes C. C é 0. Igual a 1. 3 vezes 0 é 0. Você pode eliminar isso aqui. Fica A igual a 1. Então, o A é igual a 1. Bom, já encontrei a letra C e a letra A. Agora falta encontrar a letra B e a letra D. Então, vamos fazer isso. Então, vou fazer a mesma coisa, só que agora utilizando esses termos ali. Eu vou montar um novo sistema. E mais 3D, 2D. Aí esse elemento ocupa a mesma posição que o 0, igual a 0. Esse ocupa a mesma posição que o 1, igual a 1. Vou começar por essa equação de baixo. Deixa eu chamar isso daqui de primeira. Para isolar o D ali, é só passar o 2 dividindo. Vai ficar 1 sobre 2. Agora eu vou substituir o D na primeira equação para encontrar a letra B de bola. Então vai ficar substituindo D na equação 1. Fica B mais 3 vezes D, só que o D é 1 sobre 2, igual a 0. 3 vezes 1 dá 3, então fica 3 sobre 2. Para isolar o B, é só passar o 3 sobre 2 para lá com o sinal trocado. Então ele vem para cá negativo. Esse é o valor do B. Agora que eu encontrei, já encontrei tudo, né? Encontrei o B, o C e o D, tá certo? Então, já encontrei os elementos dessa matriz. O A é 1. O B, menos 3 sobre 2. O C é 0. E o D é 1 sobre 2. Bom, agora a gente vai passar para essa etapa aqui, ó. Eu vou pegar essa matriz A elevado a menos 1, que é essa matriz aqui. Vou multiplicar ela pela matriz A, que é essa matriz aqui. Se o resultado der uma matriz identidade, é porque essa matriz aqui é a inversa da matriz A. Então vamos fazer isso. Bom, então vamos lá então. Então vou pegar a matriz A elevado a menos 1, que a gente acabou de descobrir os elementos dela agora há pouco.
que é 1 menos 3 sobre 2, 0 e 1 sobre 2. Vou multiplicar essa matriz pela matriz A. E vamos ver se o resultado vai ser igual a uma matriz identidade. Então vai ficar o seguinte. Vamos multiplicar essas duas matrizes. Primeira linha vezes primeira coluna. 1 vezes 1, 1, mais menos 3 sobre 2 vezes 0 dá 0. Aí 1 mais 0 é o próprio 1, vou deixar só o 1 ali. Agora, primeira linha vezes segunda coluna. 1 vezes 3, 3, mais menos 3 sobre 2 vezes 2. Menos 3 sobre 2 vezes 2. Segunda linha vezes primeira coluna. 0 vezes 1, 0. Não precisa escrever. Mais 1 sobre 2 vezes 0 é 0. Vou deixar o 0 aqui só para deixar um elemento ali. Segunda linha vezes segunda coluna. 0 vezes 3, 0. Não precisa escrever. 1 sobre 2 vezes 2. Então repete o 1. Aqui, galera, ó, 3 sobre 2 vezes 2, eu posso cancelar esse 2 com esse 2, fica só o 3. Aí esse mais com esse menos dá menos. Fica 3 menos 3, que dá 0. Aí aqui dá 0. Aqui posso cancelar 2 com 2 também, sobra só o 1. Então, realmente, o resultado ali dessa multiplicação foi uma matriz identidade. Então, isso significa que essa matriz aqui é a inversa da matriz A, conforme a gente queria encontrar. Então, está aí a resposta da letra A. Então, vamos para a letra B. Matriz B, 5, 10, 2, 4. Bom, então, mesma coisa, né? A inversa da matriz B vai se chamar B elevado a menos 1. Como a gente não conhece essa matriz ainda, nós vamos chamar os elementos dela de A, B, C, D. Para verificar se essa matriz aqui vai ser a inversa, a gente vai multiplicar a matriz B por ela, igualar a matriz identidade. Fazendo isso, a gente vai tentar encontrar esses elementos aqui. Se a gente conseguir encontrar, nem sempre é possível. Se a gente conseguir encontrar, aí a gente vai jogar nessa outra relação aqui. A gente multiplica a matriz que a gente encontrou pela matriz B. Se o resultado for uma matriz identidade, é porque essa matriz aqui é a inversa da matriz B. Então vamos primeiro para essa parte aqui. Então eu vou pegar a matriz B. Vou multiplicar pela matriz que a gente não conhece ainda. Vou igualar a matriz identidade. Vamos multiplicar essas matrizes. Então vai ficar primeira linha vezes primeira coluna, 5 vezes A, 5A, mais 10 vezes C, 10C. Primeira linha vezes segunda coluna. 5 vezes B, 5B, mais 10 vezes D, 10D. Segunda linha, primeira coluna. 2 vezes A, 2A, mais 4 vezes C, 4C.
segunda linha vezes segunda coluna. 2 vezes B, 2B, mais 4 vezes D, 4D. Agora vamos montar aquele sistema. A gente vai unir esses dois termos em um sistema, porque eles têm as mesmas letras. Então vai ficar 5A mais 10C igual. Esse elemento ocupa a mesma posição que esse, então vou igualar aqui a 1. 2A mais 4C igual a 0, porque ocupa a mesma posição que o 0. Eu vou escolher uma dessas duas equações para isolar uma dessas duas letras. Fica a seu critério qual você vai escolher. Eu vou escolher a segunda equação porque ela é igual a 0, fica mais fácil. E vou isolar a letra A. Então vai ficar 2A. Vou passar o 4 para cá com o sinal trocado, o 4C. Ele vem para cá negativo. Para isolar o A, eu passo 2 dividindo. Vai ficar A é igual a menos 4C dividido por 2. Dividindo 4 por 2 dá 2. Então vai ficar A é igual a menos 2C, por causa do menos. Observe que o A ele ainda não está totalmente encontrado, porque ele está dependendo da letra C. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse A aqui, vou encontrar a letra C. Depois que eu encontrar a letra C, eu substituo ela aqui para encontrar o A. Mas vocês vão ver que não vai ter como, essa matriz B aqui, ela não tem inversa, a gente vai perceber isso agora. Então vamos lá, vamos substituir a letra A aqui na primeira equação. Então, substituir A na equação 1. Então vai ficar 5 vezes A. O A é menos 2C. Coloca um parênteses para separar o menos do vezes. Mais 4C igual a 1. 5 vezes menos 2C dá menos 10C. Mais... Opa, e aqui não é 4C não, é 10C, né? Só para ver se vocês iam notar. E é 10. Então, mais 10C igual a 1. Menos 10C mais 10C é a mesma coisa que 10C menos 10C. Dá 0. Então, ficaria assim, 0 igual a 1. Só que 0 não é igual a 1, 0 é diferente de 1. E mais, o C sumiu, né? Porque menos 10C mais 10C dá 0, o C some, logo não tem como encontrar ele. E não tem como prosseguir com a conta. Então, quando acontece isso aqui, é porque a matriz que você está estudando, ela não tem inversa. Então, a gente para por aqui, nessa questão. Vamos para... Deixa eu só diminuir o zoom. Vamos para a letra C, a última. Bom, então a nossa matriz se chama C, então a inversa vai se chamar C elevado a menos 1. A gente não conhece os elementos dessa matriz, vamos chamar de A, B, C, D. Para que essa matriz seja inversa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a matriz C, vai multiplicar por ela e igualar a matriz identidade. Fazendo isso aqui, a gente vai tentar encontrar os elementos dessa matriz. Se a gente conseguir encontrar, aí a gente vai multiplicar essa matriz que a gente encontrou os elementos pela matriz C. Se o resultado der a matriz identidade, é porque a matriz C elevado a menos 1 que a gente encontrou é a matriz inversa de C. Então vamos fazer isso. Então primeiro eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar a matriz C, que é 2, 3, 4, 5.
Vou multiplicar pela matriz e nós não conhecemos os elementos. E vamos verificar se ela vai ser a inversa. Se vai ter inversa. E vamos igualar isso aqui à matriz identidade, que é 1, 0, 0, 1. Lembrando, galera, que isso aqui é uma matriz identidade só que é de ordem 2, tá? 2 linhas e 2 colunas. Existem matrizes identidades de N ordens. Se fosse de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, ela seria assim, ó. Todos os elementos são 0, exceto da matriz principal, que é tudo 1. Essa é a condição para ser identidade. Ela tem que ser uma matriz quadrada, com a mesma quantidade de linhas e colunas, e tem que ter aquele padrão de elementos lá. Bom, vamos multiplicar essas matrizes. Então vai ficar primeira linha vezes primeira coluna. 2 vezes A, 2A, mais 3 vezes C, 3C. Primeira linha vezes segunda coluna. 2 vezes B, 2B, mais 3 vezes D, 3D. Segunda linha vezes primeira coluna. 4 vezes A, 4A, mais 5 vezes C, 5C. Segunda linha vezes segunda coluna. 4 vezes B, 4B, mais 5 vezes D, 5D. Vamos igualar esses dois termos com esses dois termos, porque aqui eles têm as mesmas letras. Vamos montar um sistema de equações. Esse ocupa a mesma posição que o 1, então vou igualar a 1. Vamos chamar essa equação aqui de 1, a outra de 2, só para facilitar o entendimento. Vou escolher uma dessas duas equações para isolar uma dessas duas letras. Eu vou escolher a equação de baixo, porque ela está igual a 0. E vou isolar a letra A. Então vai ficar assim. 4A igual, passo 5C para cá com o sinal trocado, ele vem negativo. Para isolar o A agora, a gente passa o 4 dividindo. Então fica menos 5C dividido por 4. Não tem como fazer essa divisão, você pode deixar assim. O A ele não está totalmente encontrado, né? Descoberto. Ele está dependendo do C. Então eu vou jogar isso aqui na equação, vou encontrar a letra C. Depois que eu encontrar a letra C, eu jogo ela aqui que eu encontro a letra A. Então vamos fazer isso. Então eu vou substituir o A na... Nossa, velho. Na equação 1. Então vai ficar 2 vezes o A, só que o A é menos 5C sobre 4. Coloco um parênteses para separar o menos com vezes. Mais 3C igual a 1. Aí eu vou multiplicar 2 vezes menos 5C, dá menos 10C sobre 4, mais 3C igual a 1. Isso daqui é uma soma de frações. Professor, o 3C não é uma fração. Você pode imaginar que sim, porque todo número tem um invisível embaixo dele. Como os denominadores não são iguais, a gente vai ter que fazer o seguinte para fazer essa soma. Desenha uma barra, multiplica os denominadores. 4 vezes 1, 4. Aí agora você vai multiplicar cruzado. Desce o menos, 10C vezes 1, 10C. Mais 3C vezes 4, 12C. Igual a 1. Aí vamos continuar daqui. Aí vai ficar menos 10C mais 12C.
Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 12, e subtrai. 12 menos 10 dá 2. Aí, como é positivo, não precisa escrever o mais. Então, dá 2C. Repete o 4 aqui embaixo. Isso é igual a 1. Para isolar o C, primeiro eu vou passar esse 4 que está dividindo multiplicando. Quando a gente passa multiplicando, a gente não troca o sinal. Então, vai ficar 1 vezes 4. 1 vezes 4 é 4. Para isolar o C agora, eu passo 2 dividindo. Então, vai ficar 4 dividido por 2. C é igual a 2. Beleza, encontrei o C. Agora dá para encontrar o A. Eu vou substituir o C aqui, ó. Então, vou escrever aqui, substituindo C em A. Vai ficar A é igual a menos 5 vezes C, que é 2, dividido por 4. Menos 10 vezes 2, desculpa, menos 5 vezes 2 dá menos 10. Isso aqui não tem divisão exata, mas tem como simplificar por 2, então a gente tem que simplificar. Vou dividir por 2 em cima e embaixo. Então vai ficar o seguinte. Menos 10 dividido por 2, menos 5. 4 dividido por 2, 2. Esse é o valor do A. Então nós já encontramos aqui o A e o C. O A é menos 5 sobre 2. O C é 2. Agora falta a gente encontrar o B e o C. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com as outras duas equações, com os outros dois termos. Então, vamos montar um outro sistema que vai ficar 2b mais 3d. O elemento que ocupa a mesma posição que isso na outra matriz é o 0. Igual a 0. Depois 4b mais 5d igual a 1. Vou escolher uma das duas matrizes para isolar uma das duas letras. Vou escolher a primeira, ela está igual a 0, eu acho mais fácil. Vou isolar a letra B. Vai ficar 2b igual. Passa o 3d para o outro lado, ele vai com o sinal trocado. Para isolar o b, eu passo o 2 dividindo. Então vai ficar b é igual a menos 3d dividido por 2. Por enquanto, o b vai ter esse valor aqui. Aí a gente vai substituir ele aqui no lugar do b para encontrar o d. Depois a gente substitui o d aqui para encontrar o b. Então vai ficar substituindo b na equação 2. Então vai ficar 4b, 4 vezes b, mas o b é menos 3d sobre 2. Mais 5d igual a 1. 4 vezes menos 3d, menos 12d. Repete o 2 aqui embaixo. 5d, mais 5d igual a 1. 12d dividido por 2 dá 6d. Então vai ficar menos 6d por causa do menos. Mais 5d igual a 1. Menos 6d mais 5d, sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 6, e subtrai. 6 menos 5, 1. 1d é a mesma coisa que só o d, o 1 fica invisível. Então dá menos d igual a 1. A letra não pode ficar negativa. Para deixar ela positiva, multiplica toda a equação por menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes menos d, menos com menos dá mais, 1 vezes d é o próprio d. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então o d é menos 1. Agora que eu encontrei o d, é só substituir ele aqui que eu encontro o b. Então eu vou escrever, deixa eu separar aqui. Então, substituindo d
em B. Nossa, esse D ficou feio. Então, B é igual a menos 3 vezes B, vezes D, melhor dizendo, o D é menos 1. Isso sobre 2. Menos com menos mais. 3 vezes 1, 3. Fica 3 sobre 2, esse é o valor do B. Bom, então a gente encontrou o D é menos 1 e o B é 3 sobre 2. Bom, agora a gente vai fazer essa conta aqui e verificar se o resultado vai ser uma matriz identidade. Se for, é porque essa matriz que a gente encontrou é a inversa da matriz C. Então vamos lá então. Então olha só. Eu vou pegar essa matriz aqui, que é essa daqui. Vou multiplicar pela matriz C. E vou ver se o resultado vai ser igual a uma matriz identidade. Então vai ficar o seguinte. Primeira linha vezes primeira coluna. Fica menos 5 sobre 2 vezes 2 mais 3 sobre 2. Vou baixar esse 3. 3 sobre 2 vezes 4. Agora, primeira linha vezes segunda coluna. Menos 5 sobre 2 vezes 3, mais 3 sobre 2 vezes 5. Segunda linha vezes primeira coluna. 2 vezes 2, 4, mais menos 1 vezes 4, menos 4. Segunda linha vezes segunda coluna. 2 vezes 3, 6, mais menos 1 vezes 5, menos 5. Aí vai ficar o seguinte. Aqui eu posso cancelar esse 2 com esse 2, fica só o menos 5. Aqui, 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6. Aqui vai ficar o seguinte. Menos 5 vezes 3 dá 15. Então, menos 5 vezes 3, menos 15. Então, vai ficar menos 15 sobre 2. Mais 3 vezes 5, 15. 15 sobre 2. Aqui, mais com menos, menos, fica 4 menos 4, que dá 0. Mais com menos, menos, fica 6 menos 5, que dá 1. Menos 5 mais 6 dá 1 positivo. Conserva o sinal do maior e subtrai. 6 menos 5, 1. Menos 15 sobre 2 mais 15 sobre 2, cancela, dá 0. E aqui é 0, aqui é 1. Então, realmente, resultou em uma matriz identidade. Opa. Então, isso significa que a matriz C elevado a menos 1 que a gente encontrou é a matriz inversa da matriz C. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima. Falou!